começando e a aula de hoje tá muito informativa e assim de conteúdo especial para vocês. Mas antes de entrarmos na aula de hoje, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, que você acesse o link que aparece na legenda do vídeo, se inscreva. E para você que já está nos seguindo nas redes sociais, continue curtindo, comentando e compartilhando as nossas videoaulas. Afinal, a participação de vocês é muito importante, porque os nossos conteúdos são desenvolvidos para vocês, beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma figura de linguagem, já que nossa oficina é linguagem e comunicação, que são os gêneros textuais, ok? E nós vamos conhecer como são considerados, como eles são classificados, né? Como eles são reconhecidos e diferenciados dentro da língua portuguesa, certo? E para a comunicação de um modo geral. Confere aí. Gêneros textuais. Classificação dos textos quanto ao contexto, à finalidade e ao papel dos interlocutores. Os gêneros textuais são a classificação usada para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. O processo de comunicação se dá através de gêneros textuais, pois eles são intimamente ligados à história da comunicação e da linguagem. Cada gênero apresenta especificidades que permitem identificar a sua classificação. Os gêneros possuem estruturas e características próprias. No entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem estruturas fixas. Desse modo, os gêneros textuais estão em permanente evolução. Isso significa que, dependendo da necessidade de comunicação, novos gêneros podem surgir. A linguagem aparece nos textos de forma diversa. Alguns textos podem apresentar mais de um tipo de linguagem. Em outros, a linguagem pode aparecer de forma mesclada. Portanto, para identificar o gênero de um texto, é preciso observar qual a linguagem predominante. Para isso, o primeiro passo é conhecer quais são os tipos textuais. Conheça agora alguns gêneros textuais inseridos em cada tipo de linguagem. Existe o texto narrativo, encontra-se em contos, fábulas, novelas. O descritivo, que está em diários, folhetos, cardápios. Textos expositivos, como os jornais, enciclopédias, resumos escolares, verbetes de dicionários. Texto argumentativo, que são artigos de opinião, os abaixo-assinados e manifestos. Texto injuntivo, que são receitas culinárias, manuais de instruções, bula de remédio. Texto prescritivo, que são as leis, cláusulas contratuais, edital de concursos públicos, entre outros. Diferença entre gêneros textuais e gêneros literários. Diferente dos gêneros textuais, que se encarregam de classificar qualquer tipo de texto, os gêneros literários classificam apenas os textos literários. Para essa classificação são levados em consideração aspectos como características formais, comuns ou em obras literárias, além dos critérios estruturais, contextuais e semânticos. São exemplos de gêneros literários: gênero lírico, gênero épico ou narrativo e gênero dramático. Resumo sobre gênero textual. Chamamos de gênero textual as classificações criadas para agrupar textos de acordo com as suas características existentes, diversos tipos de gêneros textuais que vão desde o romance à fábula, até a bula de medicamento, passando ainda por notícias. Alguns textos podem ainda ser compostos por mais de um gênero textual, e geralmente, nesses casos, leva-se em conta o gênero mais presente. Viram só quanta informação valiosa e importante?
Então, é com esse conteúdo que eu convido você a ficar ligadinho que na próxima aula nós vamos estar fazendo, então, gênero textual, receita junina. E nós vamos trazer uma receita pra lá de saborosa e deliciosa e vamos contar com a participação da tia Diomar. Então, espero vocês e fica ligadinho porque eu garanto que tá de dar água na boca a próxima aula. Nos encontramos lá. Tchau, tchau!